Quais são as atribuições do cuidador de idosos? Quais são as funções do cuidador de idosos? Esse é o assunto do vídeo de hoje no Blog do Cuidado. Fique com a gente. Você já ouviu falar do cuidador de idosos que é um pato? Calma lá, antes de você pensar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma reflexão. Quem que é um pato? O pato é uma ave que nada, mas não nada como um peixe. O pato é uma ave que voa, mas não voa como um passarinho. E o pato até bota ovo, mas você possivelmente nunca comeu ovo de pato. Ou já comeu? Ou seja, o pato faz um pouquinho de cada coisa, mas ele não é bom em nada. Tem muita família que pede pro cuidador assim: eu quero que o cuidador mantenha a casa, faça faxina, faça comida, marque consulta, cuide do idoso, converse com o idoso, quer dizer, vai fazer tudo. E aí no final das contas, quando tenta estabelecer uma rotina por escrita ou não, que tente incluir tudo, no final percebe assim: poxa, mas a casa não está limpa como eu queria. O idoso está meio triste, ele não está interagindo muito bem. O que está acontecendo? Você tem um cuidador pato, e você tem um cuidador pato porque você pediu para ele ser um pato. O cuidador é um profissional de saúde que começa praticamente com atribuições de empregados domésticos, quando for aquele cuidador com perfis doméstico, e à medida que a condição de saúde do idoso vai evoluindo, ele é praticamente um enfermeiro, porque ele vai ter cuidados praticamente de enfermagem no limite do que a lei não veda. Lembrando que o cuidador de idosos não tem atribuição do profissional de enfermagem e também não deve ser um empregado doméstico, mas ele é quase uma coisa numa ponta e quase outra coisa na outra ponta. Quando você está pensando no seu cuidador de idosos, a primeira coisa que você tem que pensar: bom, eu quero um cuidador, mas para que eu quero um cuidador? Eu quero um cuidador com um perfil mais doméstico, e aí nesse caso naturalmente ele vai interagir menos com o paciente, ou eu quero um cuidador com um perfil mais de saúde? Porque o pato não dá certo, o pato não funciona. Então a primeira coisa que você tem que pensar, antes de pensar preciso de um cuidador, é: para que eu quero um cuidador? Que tipo de rotina ele vai ter que desenvolver? Essa rotina tem que estar por escrito, e para isso é essencial o Diário do Cuidador de Idosos. O Diário do Cuidador de Idosos é uma ferramenta essencial para o cuidado ao idoso, porque, dentre outras coisas, ele permite você deixar uma rotina por escrito. E aí, uma vez definida a rotina, o trabalho do cuidador vai ser seguir e executar aquela rotina, e do supervisor, seja um familiar, seja um profissional contratado, seja a empresa que dá suporte, é de certificar que o previsto e o executado não estão distantes. Então, quando você pensar para que eu quero um cuidador, você tem que pensar o seguinte: eu preciso de um cuidador para fazer quais funções, em quais horários, de que forma. O objetivo é deixar a casa arrumada, é deixar o idoso feliz, é deixar as consultas, o idoso não perder consultas médicas, por exemplo. Tá? Aqui na Sevida, por exemplo, a nossa gerente de escala define isso com o cliente antes de começar o contrato, e depois a gerente de campo, que é quem faz as visitas, durante toda a visita, confere para saber se o previsto e o executado estão sendo feitos como deveriam. Tá? E aí você consegue, de forma clara, pensar nas atribuições, nas funções do cuidador de idosos, e aí fica muito mais previsível esse cuidado, e fica muito mais focado em atender as expectativas do familiar, daquele que contrata. Na prática, o cuidado ao idoso fica menos pesado para os familiares, e eles conseguem no dia a dia acompanhar, curtir a presença, melhor dizendo, do seu ente querido, sem se preocupar com atividades como trocar fralda, saber se ele tomou a medicação, saber se ele se alimentou. Todo mundo, quando esse cuidado converge para a rotina que foi prevista, todo mundo naturalmente fica mais tranquilo. Tá? A confiança aumenta e naturalmente o idoso estará melhor cuidado. Esse é o nosso comentário sobre as atribuições, as funções do cuidador de idosos. Deixe suas perguntas, interaja nos nossos canais. Estamos aqui para ajudar você. A Sevida, conforto e segurança para a sua família.